Vamos ouvir um pouquinho a palavra de Deus? Atos, capítulo de número 2. Abra aí a sua Bíblia. Crente gosta de andar com a espada, né? A espada é a palavra de Deus. E aí ela, vivificada pelo Espírito Santo, ela fica melhor ainda, né? Então você que trouxe a sua Bíblia hoje, você abre lá em Atos, capítulo de número 2. Eu vou estar fazendo a leitura do verso de número 17 ao verso de número 21. Acompanhe comigo. Diz assim a palavra do nosso Deus. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E olha só, queridos, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia. Esse trecho que nós acabamos de ler é uma profecia antigo-testamentária. É uma profecia que se encontra no livro do profeta Joel. Pedro usa esse trecho das Escrituras para comunicar às pessoas que estavam lá em Jerusalém, no dia de Pentecostes, o que Deus estava fazendo, o que Deus estava operando e o que estava então acontecendo. E ele diz que ali estava se cumprindo esta profecia, que nos últimos dias. Quais são os últimos dias, né, Maria? Conversamos um pouco sobre isso no nosso culto no lar, né? Inclusive, quero convidar você que pode, às 7h30, tá lá na casa da irmã Maria. É um momento muito bom que nós estamos tendo de leitura da palavra, de comunhão, de oração, e tem sido uma bênção para as nossas vidas, tá bom? Agora o Genaro vai vir, né, Genaro? Tá aqui mais perto agora, e agora nós vamos fazer um culto lá, Genaro, né? Amém? Hoje já pegamos os bancos todos lá, né? Dá para umas 12 pessoas lá, tranquilo, né? Não quis deixar, mas graças a Deus. Glória a Deus. Nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Quais são os últimos dias? Os últimos dias são esses: desde a morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, na descida, o cumprimento da promessa do Espírito Santo de Deus, até os dias em que nós estamos vivendo hoje. Passaram 2000 anos e pouco depois da ressurreição de Jesus, e esses 2000 anos são chamados na Bíblia de últimos dias. E queridos, os últimos dias estão cada vez mais se tornando verdadeiramente últimos dias. Nós temos visto como o mundo está, como o sistema desse mundo tem se rebelado contra o nosso Deus. Nós temos visto como o diabo tem assolado esse mundo e aqueles que neles confiam e habitam. Nós vemos como o diabo tem tornado pessoas cativas nos vícios, cativas na prostituição, cativas na maldade, na libertinagem, na imoralidade, no alcoolismo, nas drogas. Nós temos visto crianças, adolescentes, jovens, adultos, velhos, na perdição. Nós temos visto uma grande apostasia
dentro, infelizmente, dos sistemas religiosos, das igrejas, o abandono da fé sincera em Jesus Cristo. Nós temos visto o quanto o mundo tem negado e se afastado, quantos corações têm se esfriado nesses verdadeiramente últimos dias. Nós temos visto como as pessoas têm negado o Evangelho e negado o Senhor Jesus, mesmo com tanta insistência. Como os corações se encontram endurecidos. Nós temos visto uma grande oposição. Nós temos visto como os falsos profetas, como os falsos pastores, os lobos revestidos de ovelhas, têm se apresentado e pregado um falso evangelho à igreja do Senhor Jesus Cristo. São tantas ondas de doutrinas falsas que muitos têm se enganado. E queridos, às vezes eu penso assim, o tempo tem passado tão rápido, né? Não sei se é porque nós temos muitas atividades, mas nós vemos, parece que o tempo, quando eu era mais moço, agora ele passa mais rápido. Sabe, Jesus disse que nos últimos dias, até o tempo seria, aqueles tempos, os tempos da apostasia, os tempos das perseguições, seriam abreviados, senão até mesmo os escolhidos poderiam ser perdidos. Nós temos visto, irmãos, o quão difícil tem sido levar uma vida de sacrifício e de adoração. Nós cantamos, né? Eu vou subir ao monte que muitos desistiram. Aí dá aquele grito, né? E vou ficar lá. Cadê o nosso empenho, né? Das nossas adorações? E digo isso não para apenas a igreja, digo isso para mim, como pastor, como servo de Deus, como homem que tem lutado o bom combate. A gente não pode esmurecer, queridos. Nós, às vezes, falamos e cantamos de um sacrifício que nós não fazemos, não buscamos. É bem verdade que no Evangelho sincero, radical de Jesus Cristo, ele diz, olha, aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz. Aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e me siga. A negação, a santidade nas palavras, a santidade nos atos, a busca, o sacrifício. Ontem nós estávamos lá numa chácara, com chuva, mas nós estávamos com o coração alegres. E eu saí daqui com uma intenção, e quando cheguei lá na chácara, a Cristiane falou, o que nós vamos fazer? Aí eu falei assim, eu vim aqui para sacrificar. Eu vim aqui em busca de um milagre na minha vida, Cristiane. Eu vim aqui buscar o Senhor e colocar as minhas causas diante de Deus. Eu vim aqui adorar o Senhor. Faço o mesmo. Nós, irmãos, bem verdade, não queremos mais subir aos montes e ficar lá. Nós queremos mesmo o monte de coberta. Ainda mais nesse friozinho, né, Silvius? Ainda mais nesse friozinho. Mas, queridos, para que Deus faça alguma coisa na sua vida, você tem que tomar um posicionamento. Você também tem que fazer algo. Sabe, quando Jesus chamou a Pedro,
Quando Jesus chamou o apóstolo João, eles eram meros pescadores. Quando ele chama os seus discípulos da Galileia, ele chama eles e diz: venham após mim, porque eu vou fazer de vocês pescadores de homens. E então eles abandonam as suas redes. Provavelmente eles tinham barcos ali, eles tinham uma empresa de pesca, e eles deixam com o seu pai e seguem a Jesus. Eles tomaram uma atitude. Homens e mulheres de Deus tomam uma atitude. Eles fazem alguma coisa para Deus fazer algo extraordinário na vida deles e através deles. Se Zaqueu não tivesse subido naquele pé, esqueci o nome da árvore que ele subiu. Era uma figueira? Não lembro se era uma figueira, era um sicômoro, né? Era um sicômoro, uma árvore com espinhos, com troncos com espinhos. E ele sobe ali, aquele pequenino, para ver Jesus por causa da multidão. E se ele não tivesse se sacrificado e subido naquela árvore, Jesus não tinha olhado para ele lá em cima e dito: Zaqueu, desce daí, porque hoje me convém comer na sua casa. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Então, queridos, nós temos que tomar um posicionamento. Nós estamos falando sobre esse dia de Pentecostes, um dia marcante, o início dos últimos dias. Mas estavam ali 120 irmãos e irmãs que nós não sabemos o nome deles, mas eles estavam na promessa: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos do poder do Espírito Santo. E, queridos, passou 50 dias, mais de um mês. Eles se reuniam diariamente dentro daquele salão, dentro daquela sala, aonde esse episódio histórico e espiritual aconteceu. Mas eles ficaram firmes. Eu quero crer, eu acho, conjecturando, que ali tinha mais pessoas. Mas conforme o dia foi passando, eu acho que eles foram cedendo. Mas os que ficaram ali provaram algo extraordinário de Deus, algo marcante, algo histórico, a descida do Espírito Santo. E nós falamos sobre isso no culto passado, que eles foram cheios do Espírito Santo, que houve um grande som de Deus, como de um vento impetuoso, arrastando uma multidão para lá. E esses aqui, improváveis, da Galileia, e o texto traz isso, quando eles estão falando em outras línguas, segundo o Espírito lhes capacitava, aquela multidão, aquelas pessoas de países diferentes, olham para eles e dizem: não são esses os galileus? Não são esses galileus e da Galileia dos gentios? Do norte aí de Jerusalém, do norte de Israel, não é essa gente aí que não é do clero, não é essa gente aí que não sabe ler, que não sabe escrever, que não tem cultura? Pode alguma coisa boa vir da Galileia? Mas eles vão dizer assim: mas nós os ouvimos falar as grandezas de Deus na nossa língua. Queridos, aqueles que estavam buscando, aqueles que estavam espertos, aqueles que não estavam dispersos, aleluia,
eles começaram a falar as maravilhas de Deus. Glórias a Deus. E eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. Sabe o que eu quero dizer? Que nesses últimos dias, Deus tem derramado do seu Espírito Santo sobre toda a carne. E eu quero dizer uma coisa para você: Deus capacita aqueles que estão disponíveis. Aquele crente que nunca está disponível para Deus, para as coisas de Deus, para as coisas que Ele coloca para fazer, queridos, Ele não vai usar você. Ele não vai te atender. Sabe, aquela mulher do fluxo de sangue se arrastou em meio à multidão e tocou. Ela ultrapassou todas as barreiras religiosas e culturais, os seus medos, e tocou na orla de Jesus. E Jesus olhou e disse, Jesus parou e disse: saiu o poder de mim. Quem me tocou? Quem me tocou? Saiu o poder de mim. Alguém tocou ele com sacrifício, alguém tocou ele com ousadia, alguém tocou ele com fé e fez sair poder dele. E é um dos poucos relatos bíblicos que uma pessoa faz sair poder de Jesus sem que ele ordene, sem que ele fale. Ela conseguiu extrair de Deus, extrair de Jesus o seu poder de cura, sem ele declarar uma palavra. Aleluia. Nós precisamos, irmãos, dessa fé, dessa ousadia. É sobre toda a carne. E ele vai dizer aqui no texto que lemos sobre os jovens, sobre os filhos, as filhas, sobre os jovens, os velhos, os servos e as servas. Não tem idade. Alguém pode falar assim: é tarde demais. Nunca é tarde demais para Jesus. Ele pode usar os seus últimos 5 anos, os seus últimos 10 anos, os seus últimos 20 anos para a glória dele. Ele pode usar os seus últimos 20 anos para te tornar um mantenedor da obra de Deus no mundo. Ele pode te usar os seus últimos 30 anos para levar o evangelho às nações. Eu conheço um homem lá em São Paulo, o pastor Jonathan, presidente do Vale da Bênção, 80 anos já, assim, cabelinho branco. O povo brincava, né, que ele é magrinho, e o povo brincava assim, o cotonete. Chamava ele de cotonete, que ele era magrinho, com cabelinho branco assim, meio crespo. Só que aquele homem, seu Wilson, olha, na idade avançada dele, foi fazer missões no Nordeste. A terra seca, lá onde ele ia, ele orava e chovia. E aí pessoas se rendiam a Jesus Cristo. Pessoas saíram da idolatria. Deus, Ele não se limita a agir a um grupo específico. Ele quer capacitar os disponíveis. As crianças, os jovens. Eu vejo as crianças às vezes indo com a gente, fazer o evangelismo, entregar um folheto. Ele quer usar aqueles que estão disponíveis, Ele usa. Ele não procura os capacitados, queridos. Quando nós vamos olhar os contextos bíblicos, nós vamos ver que o grande libertador de Israel, a pessoa, o líder-chave de Israel, o líder mais querido, Moisés. Moisés, quando Deus chama ele na sarça ardente, ele fala: não, eu não. Eu sou duro de palavra. Ele está falando, alguns falam que ele era gago.
Aí Deus se irrita com ele, perde a paciência com ele, fala: ó, seu irmão Arão está vindo aí e ele vai falar por você então, mas eu quero usar você. E aí eu vou falar com você e você fala com Arão e Arão prega então, né, Paulo? Quando nós vamos olhar lá para José, veja o tempo para mim, tá? É 30 minutos a 35, tá bom? Nós vamos olhar para José. José é o menor da sua família. O que José tinha de tão especial? Nós vamos olhar para o pequeno Davi, enfrentando os gigantes. Nós vamos olhar para aquele jovenzinho, aquele Davi, um gigante atormentando a nação de Israel 40 dias, e aquele mocinho vem, ele pega pedras no riacho para combater um gigante. Você acha que foi mesmo a força de Davi rodando aquela funda e atacando aquela pedra? Você acha que foi mesmo a coragem de Davi de enfrentar um gigante de mais de 3 metros de altura, enquanto os maiores guerreiros de Israel estavam acuados 40 dias? Ele foi tomado de uma coragem sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Clame por essa coragem. Peça essa coragem. É os últimos dias. Ele capacita aqueles que se entregam verdadeiramente. Eu não sei falar, eu não sei ler, eu não sei escrever, eu sou tímido, a minha língua é dura, eu não consigo olhar para o rosto das pessoas, eu não sirvo para nada. Querido, quem capacita você é Deus, e Ele não te chamou pelo que você tem de bom. Realmente, Ele te chamou, Ele não te chamou pelas suas qualidades, Ele te chamou pelo que Ele pode fazer na sua vida. É isso que Ele te chamou. Ele olhou para o Cauã e disse: eu sei o que eu posso fazer na vida dele. Para que a glória não seja realmente nossa, seja do Senhor. Aí ora e fala assim: não foi o pastor João que fez, não foi Deus que fez, foi Deus que fez. E aí a glória é para Deus. Quando Gideão foi enfrentar os medianitas, Deus deixou ele apenas com 300 homens. E aí ele olha e fala: é para que Israel não olhe e pense que a vitória foi deles, porque a vitória é do Senhor, o seu Deus. Aleluia. Jesus é bom. Quando nós olhamos um testemunho como o da Angélica: olha, levei meu filho no hospital, os médicos deram remédios contrários, ele passou uma semana indo e vindo no hospital. Aí ela vai num lugar na disposição, orar, deixa o filho dela em casa com o esposo dela, se esforça, vai lá, ora ao Senhor, busca ao Senhor. Quando volta, o menino está bom. Não foi o medicamento, não foi o médico, foi Deus quem fez. Isso é a prova. Deus deixa claro, Genário, que foi Ele que fez. Nesses últimos dias, o Espírito Santo está nos capacitando para anunciar as grandezas de Deus. O primeiro feito do Espírito Santo ali foi algo assim, foi algo quieto, foi algo na surdina, foi algo sem barulho? Não. Foi algo tímido? Não. Quando ele chegou, veio o som. Sabe quando passa aqueles aviões? Olha a imagem que veio na minha mente agora. Sabe quando passa aqueles aviões perto? Já viu? Faz... Veio aquele som. Todos que estavam ali, Cauã, todos os que estavam ali foram ver o que estava acontecendo. Foi uma voz.
E aí eles começaram a falar a grandeza de Deus. Ali, queridos, quando o Espírito Santo chegou, quando aconteceu, quando o Espírito Santo de Deus encheu a casa, o tímido falou. Aleluia. Quando o Espírito Santo de Deus chegou ali, o improvável é usado. O comum se tornou o instrumento dos céus. Aleluia. O Espírito Santo, queridos, nos dá ousadia para pregar a salvação do nosso Deus. É os últimos dias. Essa semana de jejum que eu fiz, de sábado a sábado, enquanto eu dormia, o Espírito Santo ministrava muitas coisas no meu espírito. Muitas coisas na minha mente. Eu acordava falando em línguas. Aleluia. Glória a Deus. E o João Emanuel ficava do meu lado. Maracujá, maracujá, maracujá. Ele quer imitar as línguas, né? Ele fica falando as palavras. Glória a Deus. Foram momentos extraordinários. Pela graça de Deus. Eu tive uma visão em que tinha uma rua cheia de casas, e lá em cima, assim, o que me marcou era uma cruz bem grande. Ela estava posta assim no cume de uma montanha. E aí eu estava dentro de uma das casas, só que aí veio um aviso: a destruição está vindo, saiam das suas casas, corram, encontrem abrigos. Eu peguei o João Emanuel e estava procurando mais um filho, né? Estava para chegar aí. Procurei minha esposa, peguei eles, saí de casa correndo e fui subindo porque era perceptível que estava vindo, era um alerta que estava vindo uma grande destruição. De repente, fios se enroscaram em volta dessas casas como um cordão e começou a puxar, e houve uma grande destruição sendo puxado, e eu estava lá em cima olhando e vendo aquelas casas sendo destruídas, aquelas famílias correndo, e eu olhava e via aquela cruz. E eu lembrei dessa passagem, queridos. Eu lembrei da urgência que é esta profecia. Mostrarei maravilhas no céu e sinais na terra: sangue, fogo, vapor e fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue. Eu quero clamar essa noite: corra para Jesus. Se esforce, viva realmente esses últimos dias na pura bênção, no sacrifício, na santidade. É tempo de oração, é tempo de se humilhar, é tempo de clamar, é tempo de dobrar o joelho, mesmo que você não queira. Corra. Esses são os últimos dias. Jesus falou que esses últimos dias seriam como os dias de Noé. Estavam se dando em casamento, estavam indo às festas, estavam trabalhando, fazendo as suas coisas normais, mas aquele dilúvio os pegou de surpresa e a terra inteira submergiu nas águas. Jovens, corram para Jesus. Crianças, corram para Jesus. Velhos, corram para Jesus. Aleluia. Isso aqui não são apenas fenômenos, é sobre o que Deus está fazendo, é Deus entrando em cena, é o mundo sendo abalado. Sabe quando Jesus morreu na cruz, Cauã? Os evangelhos, se a gente pegar cada evangelho, Mateus, Marcos, Lucas, Jesus morreu, o sol se escureceu, diz, e houve trevas na face da terra. Houve um grande terremoto que rachou aquelas rochas ao meio. Mortos ressuscitaram e foram até Jerusalém. Quando Jesus deu o seu último brado,
Houve um eclipse. Até o centurião que estava ali bateu no peito e disse: esse era um homem de Deus, esse era um justo. Queridos, nós estamos vivendo os últimos dias, e é isso que a Bíblia fala. E ele diz: todo aquele que invocar o Senhor nesses últimos dias. Nós temos visto sinais, de tsunamis, terremotos, guerras, doenças, pandemias. Nós temos visto sinais. Mas ele fala assim: Deus está abalando esse mundo, Deus está abalando o sistema desse mundo. Mas ele fala o seguinte: todo aquele que invocar o nome do Senhor, todo aquele que chamar o Senhor para perto, todo aquele que decidir ter uma vida com Deus, será salvo. E essa é a mensagem do Evangelho: será salvo. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. No meio da destruição, Jesus salva. No meio da destruição de uma família, Jesus vem e salva. No meio dos vícios, no meio das brigas, no meio das intrigas, Jesus salva. No meio da imoralidade, queridos, Jesus salva. Você olha e fala assim: não tem mais jeito para minha esposa, não tem mais jeito para o meu marido, não tem mais jeito para o meu filho. Jesus salva. No meio disso tudo, queridos, da destruição, Jesus salva. Aleluia.